Bom dia pessoal, mais uma vez. Aos alunos aí que ainda não participou de aula comigo e vai começar hoje, sou o professor Davi e vou estar com vocês no módulo Gestão de Arquivos. Nós vamos estar ministrando esse módulo, são 40 horas e vocês vão aprender um pouco, né, sobre gestão de arquivos. Mas o que é gestão de arquivos? É o mesmo que organização de arquivos. É a metodologia ou a forma como nós armazenamos os documentos, nós guardamos os documentos. Vocês sabem que documentos são muito importantes. Nós precisamos organizar e guardar esses documentos de forma adequada para que no momento oportuno, caso a gente precise dessa documentação, a gente tenha acesso, né, acesso rápido a esse documento. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já ir dando início ao conteúdo que eu coloquei à disposição de vocês para vocês estarem lendo na última aula. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a falar desse assunto tão importante. A questão da gestão de arquivos é o simples fato, né, de você pegar um documento e guardar esse documento de forma segura e de forma que, quando você precisar desse documento, você vai encontrar esse documento com facilidade. Bom, vamos lá. Os nossos documentos. Nós temos alguns documentos que são de extrema importância. Temos ou não temos? Quanto tempo vocês acham que vocês devem guardar o talão de energia e o talão de água que você paga? Precisa guardar, professor? Sim, durante um tempo você precisa guardar ele. Porque se surgir um problema aí e de duplicidade de cobrança, você tem como provar que você já pagou aquele talão de energia. Se você não tiver como provar, você vai ter que pagar ele de novo. Então é importante que a gente guarde pelo menos um ano, né? Esse talão de energia, talão de água, né? Guarde isso aí pelo menos um ano. Depois de um ano você pode descartar, pode jogar fora. Nós temos muitos documentos, né? Desde que nós nascemos, já começa a emissão de documentos. Eu vou falar assim da nossa vida pessoal, depois nós vamos para a empresa. A nossa vida é semelhante à de uma empresa, né? Aí, beleza. Nascemos, primeira coisa, registro de nascimento. Aí pega ali, faz um formuláriozinho, leva ao cartório, faz o registro de nascimento. Já saímos do hospital com o nosso cartão de vacinação. Ou seja, agora nós já temos ali dois documentos, né? O cartão de vacinação, o registro de nascimento. Aí nós vamos fazer o nosso CPF e RG. Então, e aí vai nascendo, né, os próximos documentos ao longo da vida. Aí vem escritura, comprou o imóvel, tem um talão de água, um talão de energia, uma conta de telefone e por aí vai. São documentos, né? São documentos que nós temos que armazenar, ou nós temos que guardar esses documentos. Você vai lá, você vai até um banco, você abre uma conta, tem um contrato, você pega aquele contrato, guarda ele, se uma hora você precisar entrar em contato com o banco, vai que acontece alguma negociação que não estava no contrato e você tem como recorrer isso aí. Então tudo é documento. Documento precisa ser guardado. Se você perder a sua identidade, né, o seu RG, e você precisar do seu RG para fazer uma viagem, você vai fazer essa viagem? Não vai, porque você precisa do RG. Se você não tiver, você não vai viajar. Então você não pode perder. Você precisa guardar ele de uma forma segura para que não aconteça de você perder esse RG dentro de casa, né? No meio dos documentos, no meio das coisas ali. E pode ter certeza, tem muita gente que perde.
o RG dentro de casa, a carteira de trabalho, não sabe onde que está a carteira de trabalho. Se bem que hoje, graças a Deus, não precisa mais, né, de carteira de trabalho física. Hoje todas as carteiras de trabalho são digitais. Já não se usa mais aquela carteira de trabalho física. Mas quando nós utilizávamos aquela carteira, tinha gente que perdia a carteira de trabalho, não sabia onde que estava. Então acontece muito das pessoas perderem o cartão de vacinação. Não sabe onde colocou o cartão de vacinação. É normal, é natural, muitas pessoas perdem. Mas aí o que acontece? Se nós tivermos um arquivo para a gente poder organizar essa documentação, colocar ela no local adequado, a gente vai perder essa documentação? Não. Quando a gente precisar, a gente vai lá no arquivo, o documento vai estar lá à nossa disposição. Você pode fazer isso aí na sua casa. Quantos de vocês, talvez até tenha algum aluno aqui que já faz isso, né? Tem alguém aí que tem um arquivo em casa para guardar documentos? Alguns de vocês? Então, eu tenho o arquivo, né? Eu fui até a papelaria, comprei uma pasta, comprei uma não, aqui tem 3 pastas. E ali dentro daquelas pastas, a gente protocolou, minha esposa fez os protocolos, né? Tipo documento de casa, documento de carro, documento das crianças, documento no meu caso, documentos da Davi, documentos da Regina. Então é tudo protocolado e tudo guardado de forma bem organizadinha nas pastas. Quando eu preciso de um documento, eu tenho assim muita facilidade. Eu vou lá no arquivo, pego o documento, né? Se eu preciso de uma cópia, eu tiro ali a cópia, já devolvo o documento no lugar, eu tenho uma cópia. Então isso facilita a nossa vida, porque quando a gente precisa desse documento com urgência e a gente não acha esse documento, a gente fica desesperado. Aonde eu vou? Como é que como é que eu vou conseguir encontrar esse documento? De repente a casa é grande, tem muitos papéis, tem muitas coisas ali, a gente procura num lugar, procura no outro, procura no outro, procura, não acha esse documento. E aí, às vezes, a pessoa está lá na sala da gente, na sala da nossa casa, esperando o documento e a gente está procurando, procurando, revirando tudo e não está achando o documento. Aí eu preciso entrar numa empresa, mas eu não sei onde está o certificado. Eu terminei o ensino médio, eu terminei o ensino fundamental, eu terminei o ensino médio, eu fiz uma faculdade, eu fiz um mestrado, doutorado, mas eu não sei onde estão os diplomas. É isso aí, Jéssica, parabéns. Gessiana, parabéns, é isso mesmo. Você compra as pastinhas, organiza. A Jéssica, né, que falou aqui na mensagem, deixa eu ver aqui. A Josiane respondeu bom dia, a Emanuele respondeu bom dia. E a Jéssica, dica pra vida, vou comprar umas pastas. Parabéns, Jéssica, é isso aí, vamos comprar mesmo. Por quê, gente? É importante. É importante você ter as pastinhas. Não é caro, é barato as pastas. Você compra ela e coloca ali um número, protocola, coloca alguma coisa tipo documentos casa, documentos, talão de energia, água, telefone e protocolo bem bonitinho. Quando você precisar de um documento, de alguma coisa, é muito fácil e rápido. Você vai lá na pastinha, pega o documento. Usou o documento? Coloca ele lá de volta. Você vai ganhar tempo, e tempo é o quê? Dinheiro. Tempo é dinheiro, gente. Quanto mais eu perco tempo procurando um documento, estou perdendo dinheiro. Dentro das empresas, das organizações maiores, isso aí é de extrema importância. Imagina eu tenho um funcionário lá que trabalha no meu arquivo, que ganha lá R$ 2.500 por mês para poder organizar o arquivo. E aí, quando eu preciso de um documento, o funcionário fica 3 dias procurando documento, ele vai para a rua. Ele não vai permanecer lá no arquivo, ou então ele vai ser direcionado para outro setor, se caso ele não quiser mandar ele embora, porque a pessoa que trabalha com arquivos, ela tem que ter muita, muita, muita responsabilidade. Ela precisa ser extremamente organizada. Às vezes as pessoas, arquivo é uma coisa tão simples, é só pegar papel e guardar. Não, não é só pegar papel e guardar. Tem que pegar o papel,
tem que guardar, mas tem que guardar no local adequado. Porque quando você precisar de um papel em meio 5.000 papéis, você vai saber aonde que ele está. Imagina você ter um arquivo hoje, a Perdigão, só um exemplo. Perdigão tem um arquivo lá gigantesco, né? A Perdigão, ela produz certificados diários de produção. São vários certificados diários de produção alimentícia. E esses certificados são armazenados de forma muito organizada. Aí chega uma inspeção, eu quero o certificado do lote 5 da produção do dia 25 de março de 2022. Ou eu quero do dia 25 de março de 2020. Dia 25 de março de 2020, produziram. Ali tem, sei lá, 5.000 certificados. E a pessoa tem que saber aonde está aquele certificado. E ele tem que ir lá, e não pode demorar também não. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. Então, pessoal, quando a gente fala de arquivos, é um assunto de extrema importância, tá? E é um assunto, assim, muito relevante, e a gente tem que dar muita atenção para esse assunto, porque se de repente vocês, em algum momento da vida de vocês decidem trabalhar com arquivos, né, vocês vão lembrar, não, o professor falou que trabalhar com arquivo tem que ter muita responsabilidade, tem que ter cuidado, tem que ter organização, tem que trabalhar para que os papéis sejam preservados, a integridade física do papel tem que ser preservada, o papel tem que ser guardado de forma organizada. Eu não posso deixar para amanhã, eu não posso deixar lá uma pilha de papel para outro dia, eu tenho que guardar todos aqueles papéis. Então, é um trabalho, né, dentro de uma empresa grande, de uma instituição grande, é um trabalho bem forçado, um trabalho que exige muito cuidado, né, e precisa de responsabilidade. Isso na empresa privada funciona muito bem. Funciona muito bem. Nós temos, no caso vou citar a Perdigão, que eu trabalhei lá, então minha esposa também trabalhou e a gente conversava muito, então eu sempre pude acompanhar meio de perto ali, né, esse trabalho. Para vocês terem ideia, né, lá nós tínhamos, a empresa tinha uma pessoa responsável pelo arquivo. Então aquela pessoa, isso só da parte do CIF 1001, que é a parte de inspeção federal. Então só no CIF nós tínhamos uma pessoa responsável por todo o arquivo do CIF. Então ela ia para lá, ela trabalhava o tempo todo só arquivando papéis, organizando os papéis. Mas ela sabia, né, onde estava cada papel, tudo muito bem organizado. Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho à questão da organização do arquivo, né? É muito importante, a gente tem que ter essa ideia, essa noção da questão do arquivo. Imagina só, na sua casa os documentos são poucos e de repente você precisa de um e não acha. Imagina uma empresa que produz 1.000 documentos todos os dias. É uma empresa que produz 2.000 certificados, uma empresa que produz 500 certificados. Então, isso as empresas grandes é um trabalho árduo, é um trabalho, né, puxado, mas é muito bom o retorno. Isso na empresa privada funciona muito bem. Funciona muito bem. Agora, nas empresas públicas, é um pouco diferenciado, né? Nas empresas públicas, nas empresas estaduais, nas empresas municipais, nas empresas até mesmo aí da parte do executivo, acontece muitas vezes do aluno ir na escola procurar pelo certificado dele e o certificado dele não está disponível para ele na escola porque a escola sumiu o certificado dele. Já ouviram falar isso? Acontece muito. Você vai a um hospital para fazer uma consulta, mas seu cadastro não está lá mais, seu cadastro sumiu, desapareceu. Você vai na escola para pegar os dados ali do tempo que você estudou, o histórico escolar, e às vezes você chega na escola e já não está mais disponível. Não está lá, sumiu, desapareceu, ninguém sabe para onde que foi. Né? Isso nas empresas públicas, a gente sofre muito com isso, essa questão de documentos. Agora, nas empresas privadas, né, como tem uma fiscalização ali diária,
né, cobrando, alguém que cobra e que manda fazer e que tem que fazer da forma correta, a gente não tem esses problemas, né? Você fez um registro de casamento num cartório lá em 1920. Aí você fala assim, não, eu preciso de uma segunda via da certidão do meu casamento, que eu casei lá em 1920. Aí você vai até o cartório que fez o seu casamento em 1920, está lá. Você consegue puxar a segunda via da certidão de casamento porque ela está arquivada lá desde 1920. Vai a uma escola que você estudou em 1920 procurar o certificado que você fez lá, concluiu o ensino fundamental para ver se você acha. Talvez não ache nem a escola mais, né? Mas se achar a escola, provavelmente, dificilmente você vai achar esse certificado lá. Porque os órgãos públicos, eles são diferentes, né? Não tem essa cobrança, não tem essa firmeza, né, que tem nas empresas privadas. Nas empresas privadas, os documentos não somem, os documentos não desaparecem, eles são guardados, eles são organizados. O Valdemir, pode falar, Valdemir. Ô, professor, aconteceu comigo assim, quando eu terminei meu ensino médio e não peguei meu certificado, depois de 7 anos que eu fui atrás para pegar meu certificado, a escola não existia mais, não tinha mais aquela escola. Aí eu, rapaz, agora lascou, e agora como é que eu pego esse certificado? Aí eu fui procurando, fui na Secretaria de Educação, cheguei lá, o pessoal da Secretaria de Educação só perguntou o nome da escola, tudo pegaram e eles tinham o arquivo, tava tudo arquivado, só que como a escola fechou, Aham. tinha acabado a escola, eles tinham mandado toda a documentação da escola, tudo para a Secretaria de Educação, entendeu? Aí eu fui lá e peguei, foi fácil para mim. Deu sorte, hein? Pois é, aí. E aconteceu também outro episódio comigo, foi com a TIM. A TIM eu tinha pago, eu tinha um plano de internet, eu pagava no boleto. Antigamente que existia aqueles modezinhos de computador, aí eu tinha um modem para usar no computador, usar a internet. Depois de 6 meses que eu tinha pago, eu finalizei meu plano, tudinho, a TIM estava me cobrando uma conta que eu tinha pago há 6 meses atrás. Ainda bem que eu tinha ela guardada, e tinha ela guardada, levei lá na loja dele lá e mostrei que eu tinha pago a conta. Olha Aí aí. resolvi o. Olha a importância de guardar, né, um comprovante de pagamento. E é muito importante, gente, até um ano é importante guardar telefone, pagamento de telefone, esses pagamentos. Esse pessoal de operadores são muito espertos, tá? Eles são maquiavélicos, eu posso dizer assim, que eles recebem dívidas de pessoas assim uma, duas, três vezes e tem muita gente que paga sem reclamar. Então a gente precisa guardar, né? A gente tem que reclamar. A gente não pode estar pagando, a gente paga uma dívida uma vez só. A gente não paga duas vezes. Então a gente tem que guardar esses comprovantes para poder provar que já foi pago. Porque se eu não guardo, como que eu. Imagina se o Valdemir não tivesse guardado lá o comprovante. O que ele ia fazer da vida? Ia ter que pagar de novo, ou então o nome dele ia ficar inadimplente. E isso acontece com muita gente que não guarda, né? Que simplesmente joga fora. E aí ele tem que pagar de novo. Paga uma vez, vai ter que pagar de novo. Então é importante a gente guardar esses comprovantes, principalmente questão de operadora, planos de aparelho celular. É terrível. Essas operadoras são terríveis. Elas querem receber duas, três vezes. Cartão de crédito também. É importante guardar o comprovante durante um tempo, né? Pelo menos uns 6 meses. Porque o cartão de crédito ele é um pouco mais. Assim, digamos que a empresa de cartão de crédito é mais responsável do que as empresas de operadoras. Até por conta da quantidade de pessoas, né, que estão envolvidas ali no negócio, né? Uma operadora tem bilhões de pessoas, milhões de pessoas envolvidas numa operadora, enquanto às vezes no cartão de crédito esse número é bem reduzido. Então eles conseguem manter uma organização assim um pouco melhor. Mas é importante guardar até 6 meses a questão dos boletos de cartão de crédito. É, então, pessoal, nós temos que ter essa consciência, né, de que documento precisa ser guardado. Primeiro passo para gestão, para boa gestão de arquivos, é ter consciência de que a documentação precisa ser guardada de forma adequada, né, que eu não posso simplesmente jogar os documentos lá e deixar lá. Quando eu precisar desse documento, eu não vou ter esse documento à minha disposição e aí vai ser um problema sério, né? Hoje nós temos os aplicativos de celular,
que você pode estar utilizando para escanear esses documentos. Caso você não queira, né, guardar, por exemplo, eu paguei o meu talão de energia, eu paguei o meu talão de água e eu não quero guardar. Então o que eu posso fazer? Faz o scanner desse documento e guarda. Você pode fazer isso com o seu aparelho celular. Nós temos dois aplicativos de scanner. Eu utilizo um chamado, vou até dar uma olhada aqui para eu não errar. Eu tenho um aplicativo aqui que eu utilizo ele para fazer scanner. É o Adobe Scan. É um aplicativo bacana. Olha só ele aí, ó. Adobe Scan. Esse aí mesmo. Vocês baixam ele lá na Play Store, certo? Esse aplicativo eu consigo escanear os documentos. Então, tem documentos que eu não quero guardar, eu vou escanear e vou salvar na plataforma do Google Drive. Pronto, eu posso jogar aquele documento fora, porque eu já tenho uma cópia dele salva na plataforma. Não preciso preocupar com ele mais. Entenderam? Então, aprendam, nós podemos usar a tecnologia ao nosso favor e reduzir o número de papel. É o que a empresa faz. Muitos documentos precisam ser guardados, não pode ser descartado. Mesmo o documento sendo escaneado, ele precisa ser guardado. Outros documentos eu posso escanear e posso jogar fora. Sim, é no telefone mesmo. Você baixa o Adobe Scan. Ele é muito bom. E tem lá no Google Drive, você consegue também é, fazer o scanner. Só que as ferramentas do Google Drive não é tão boa quanto as ferramentas do Adobe Scan, que tem assim umas ferramentas a mais na hora de você configurar ali o scanner. E professor, e no caso de você perder seu celular, tem como você recuperar depois sua documentação? Isso, você vai salvar esses documentos na plataforma do Google Drive. Aí você salva com o seu Gmail. Qualquer aparelho celular que você colocar o seu Gmail, você vai ter acesso aos seus documentos, certo? Então, ele fica salvo numa plataforma digital e que você tem acesso através do seu Gmail. Então, eu posso salvar esse documento aqui nesse aparelho meu. Se eu perder esse aparelho aqui, ou se esse aparelho for roubado, eu posso pegar o meu Gmail, colocar em outro aparelho e puxar toda a documentação, assim como eu posso fazer com as fotos, né? As fotos que estão salvas aqui no Google Fotos. Nós temos o Google Fotos, eu creio que todo mundo usa, que é esse aplicativozinho aqui, ó, né? Creio que todo mundo usa, né? Google Fotos. Esse aplicativo aqui do Google Fotos fica salvo numa plataforma digital. O Google Fotos é uma plataforma digital. O Google Drive também é uma plataforma digital. Vou mostrar o linkzinho dele aqui para vocês. Lá na BRF, professor, nós trabalhamos com aquele aplicativo, eles usam o SAP, né? Aí todo É, documento que a gente vai pegando, a gente vai colocando, montando pasta no e-mail da gente e fica salva. Ninguém tem acesso, só a gente tem acesso à documentação. que ele é um sistema muito bom, só que para nós, né, às vezes pessoa física não é viável por conta do preço, né, que paga para ter aquele programa. Esse é Ah, o tá. Drive, ele é gratuito. Não, pois é, lá eu trabalho, como eu trabalho com documentação também, às vezes eu tenho que guardar algumas notas fiscais, algumas coisas, eu já lanço direto No no SAP. SAP, programa Isso. da empresa que eu trabalho, aí dá certo, vai ficar guardado. Lá é excelente. As empresas maiores, elas têm essas plataformas, né, digitais que ela consegue fazer os lançamentos. E o bom disso é que você tem acesso aqui e outra pessoa pode ter acesso em qualquer lugar do mundo se você dá a ele aquele acesso. Então isso é muito importante. Então as maiores empresas, elas têm essas plataformas à disposição delas. Elas pagam por elas. É um preço aí bem considerável. Mas elas têm essas plataformas. Igual nós temos, nós pessoas físicas, temos essas plataformas, né, que é o Google Fotos e o Google Drive, que estão disponíveis, é um tamanho limitado, certo? O Google ele nos dá nos dá de graça, só que é limitado, né?
Tipo, se eu começar a colocar muita foto lá, ele vai dizer assim, olha, o seu espaço para foto aqui acabou, você vai ter que comprar espaço, né? E tem como você comprar mais espaço para colocar mais fotos, né? Caso você queira, ou você pode excluir algumas fotos antigas que vai liberar espaço ali na plataforma para você também. No Drive é do mesmo jeito, né? Você tem um determinado tamanho ali para você colocar documentos. Se você atingir aquele número, né, naquele tamanho de giga que é liberado para você, ele vai dizer que você está sem espaço. No meu caso aqui, o meu Drive ele está carregado. Eu já estou ficando sem espaço porque as aulas do Classroom são feitas dentro do Drive. Então, elas ficam armazenadas lá. Então, como eu tenho muitas turmas, e aí o meu espaço lá já está ficando pouco. Eu já estou pensando no que fazer para melhorar, né? Eu já usei 88% do meu armazenamento. Ele já até me dá ele já me dá a mensagem, tá vendo? Olha, o seu armazenamento aqui está ficando pouco, viu? Toma cuidado. Tá aí, ó, 88% utilizado. Mas é muito bom, gente. Essas plataformas digitais, elas são muito boas mesmo. E se a empresa, né, hoje qualquer empresa pode ter acesso, né, a uma plataforma aí do Google, por exemplo, do Google Drive. Eu posso comprar tipo 100 gigas de memória lá no Google Drive. Isso significa que eu vou poder colocar 1 milhão de documentos lá dentro, né? Porque documento ocupa um espaço muito pequeno. Então eu posso fazer isso. Bom, gente, nós fizemos aqui uma breve introdução, né, do que é arquivo, da importância do arquivo para uma empresa. Aí você pergunta assim, mas professor, no caso você trabalha na Perdigão, Valdemir? Isso, professor. Qual área que você trabalha lá? Na recepção de suínos. Tem muitos anos que você trabalha lá? 13 anos. 13 anos. Capaz que até na época que a minha esposa trabalhou ali na coleta de triquina durante um tempo, onde faz aquele exame de cocção nos suínos, Na triclinela, né, que eles falam. trichinela. A minha Isso esposa mesmo. trabalhou no CIF ali também muitos anos, ela era auxiliar administrativo do CIF. E lá no CIF lá é bom, hein? É bom. Minha esposa foi auxiliar Me- administrativa durante uns 6 anos lá Mexe, no CIF. mexe com muita documentação também lá, porque lá mexe com a agrodefesa, né? O pessoal tem, Exatamente. Até tem eu os tava veterinários, tem o fiscal. Isso, até eu estava citando aqui o exemplo da Cacilda, que é a pessoa responsável pelo arquivo lá do CIF. Ainda tá E ainda lá, ainda tá funcionando, trabalho lá ainda. é uma pessoa extremamente responsável, uma pessoa assim, né, extremamente competente, que na época que a minha esposa assumiu lá no CIF, junto com a Meire, com a Maire, era meio assim, né? Aí até minha esposa ela era bem rígida, assim. Minha esposa ela é muito organizada. E aí chegou lá, ela pegou e organizou tudo aquilo lá, aquela questão do arquivo. Talvez até você conheceu ela, minha esposa é a Regina. Ela Não trabalhou lembro. ali um bom tempo. Pois é, só que lá eu creio eu que ela mexia com muita documentação e tinha muita cobrança, porque logo o pessoal dos fiscais, que é os veterinários que era da agrodefesa, eles cobram muito, né, a documentação, tem que estar tudo Cobra. organizado. É porque quando vem uma auditoria externa, eles querem documentos. Aí eles olham no sistema, ó, certificado de produção do lote 10 do dia 20/5/2019. Aí tá lá no sistema o certificado. Ele fala, não, eu quero ver esse certificado, eu quero o documento original. Aí eles têm que sair doido e pegar o documento original e levar. Agora imagina o tanto de certificado que é produzido ali todos os dias. São muitos, então a pessoa tem que ser extremamente organizada para conseguir. Pois é, e lá a gente mexe, eu estava mexendo, mexe com rastreabilidade, tem um documento que a gente faz digitado em mão, que é alojamento de baia, quantidade, lote, o número de GTA, o número da GTA do suíno, tudo.
Aquele documento, quando a gente acaba no final do dia, toda semana, ele vai para o CIF. Lá no CIF, o CIF vai corrigir e confrontar com um documento desse. Teve alguma, tá tudo ok, como é que tá? Para futuramente tiver auditoria, toda a documentação tem que estar igual. Aí o que acontece? O CIF vai, pega o nosso, olha, tá tudo ok, ele devolve. E a BRF, ela arquiva aqueles documentos, aquelas rastreabilidades lá, todas que é digitada à mão, o documento original, e guarda durante 3 anos aquela documentação. Durante 3 anos fica guardada. Se 3 anos não teve nenhum problema, eles descartam, elas vão descartando. É isso aí. Então, há necessidade de guardar. Imagina, tem que guardar 3 anos. Porque se vê uma auditoria aí que é um documento, lá no CIF, os certificados, que são certificados de exportação China, certificado de exportação para a Rússia, para outros países, para União Europeia, essa certificação, elas ficam no CIF lá durante, se eu não me engano, durante 5 anos. Depois de 5 anos, ela desce lá para um arquivo morto que tem na parte de baixo da indústria. E lá ela tem que ficar guardada durante 10 anos. E aí, por exemplo, se vir uma auditoria e pedir um certificado daquele de 7 anos atrás, eles têm que ir lá no arquivo morto, lá embaixo, procurar o certificado. O negócio é tenso. Então, assim, tem que ter uma organização muito boa, tem que né, ter foco, senão gera prejuízo para a empresa pode ser autuada, ela pode perder exportação, ela pode ficar bloqueada por um tempo, né? Ela pode ser autuada em multas milionárias por conta dessa falta de documentação ou documentação errada, né? Às vezes um erro na documentação ali também pode trazer um prejuízo aí muito grande para a empresa. Então, documentos é coisa séria. A gente tem que levar isso muito a sério, tem que ter muita responsabilidade para mexer com documento. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, nós já é 8h19. Vamos aqui fazer mais uma breve introdução em cima daquela apostila que a gente passou para vocês, só para a gente concluir o nosso raciocínio, né? Nós já fizemos aqui um apanhado, né? Vocês conseguiram ler essa apostila que eu deixei disponível para vocês? Eu não consegui ler toda, não, mas eu li um pouco dela já. Conseguiu ler um pouco? Bom, vamos lá, né? Gestão de arquivos. Vamos só dar uma pincelada rápida aqui nessas primeiras partes. Um dos mais importantes pré-requisitos para o funcionamento eficiente dos processos administrativos de uma empresa é a sua organização interna. Já acabamos de falar sobre esse negócio, né? Essa organização, ela precisa... Se não tem essa organização, consequentemente vai ter problema. O que se relaciona diretamente com sua capacidade de arquivar documentos de forma inteligente. Por esse motivo, é de fundamental importância que toda a estrutura organizacional do negócio seja previamente articulada, o que inclui a definição e desenvolvimento de estratégias de arquivamento de alta performance. O grande problema é que esse contexto nem sempre é realidade na maioria das partes das companhias, principalmente no Brasil. Ou seja, nós temos muitas companhias, muitas empresas que a documentação é desorganizada e as empresas sofrem com isso, têm percas com isso significativas, né? Então, precisa ser organizado para que a gente possa ter acesso, né, aos documentos quando necessário. Tem empresas que levam multa por falta de um documento, que perdeu, né? Um funcionário, ao invés de arquivar o documento, deixou o documento ali de qualquer forma, o documento perdeu, jogado no lixo, a empresa foi autuada por conta né, na falta de um documento. Né? Vem uma fiscalização do Ministério do Trabalho, vem uma fiscalização, uma auditoria externa, e eles não querem saber. Né? Se você não tem um documento, você vai ser autuado. Vamos entender como arquivar documentos com eficácia e assim ser capaz de usar a informação que transita pela empresa a seu favor. Vamos entender como arquivar documentos com eficácia e assim ser capaz de usar as informações que transitam pela empresa em seu favor. Veja como fazer. Por que criar uma metodologia estruturada para arquivar documentos impulsiona o crescimento? Bom, aí você fala assim, ué professor,
mas o simples fato de arquivar documentos vai impulsionar o crescimento da empresa? Sim, o simples fato de você ter uma documentação organizada vai impulsionar, vai ajudar no crescimento da empresa. Porque se os documentos estão alinhados e organizados, o gestor ele ganha tempo para poder analisar documento. A pessoa que organiza essa documentação, ela ganha tempo para fazer outras atividades além da que ela já faz. Então, isso faz o quê? Com que impulsione o crescimento da empresa. Se eu tenho um funcionário que cuida do arquivo muito bem, né, e sobra ali tempo para fazer alguns lançamentos de, digamos, de funcionários, né, né, na questão do ponto dos funcionários. Então, eu tenho um funcionário que deslancha, que faz duas funções ali dentro do meu negócio e que ajuda o negócio a crescer. Agora, se não for organizado, ele vai conseguir? Não vai, né? Porque ele vai ficar perdendo tempo procurando documento, né? Vai ficar perdendo tempo tentando organizar documento de forma inadequada e aí não vai sobrar tempo, né? Vai perder tempo procurando documentos. Então isso atrapalha o crescimento da empresa. Aí nós temos aqui, pode acreditar, a maturidade de gestão de documental é, portanto, no fluxo de documentos, ainda é um sonho distante para muitas empresas brasileiras. Uma pesquisa feita, né, pela PCWC mostra alguns dados que explicam diretamente as razões pelas quais arquivar documentos de forma inadequada gera altos prejuízos financeiros às organizações. Sabia, por exemplo, que os gestores das empresas normalmente perdem um mês do ano apenas procurando informações armazenadas em locais inadequados? Isso aqui é prejuízo para a empresa. Imagina o gestor ficar um mês durante um ano só procurando informações que está armazenado em locais errados. Isso é prejuízo para a empresa. Se a informação está no local certo, está armazenada de forma correta, o gestor ganha tempo, né, e faz o investimento preciso na hora certa. Muitos investimentos deixam de acontecer ou acontecem de forma atrasada por falta de dados, por falta de dados que foram lançados em locais errados. Né? Faz um fluxo de caixa lá e não coloca o que foi vendido, né, naquele dia, o que foi gasto. Às vezes dá um furo no caixa de 10 mil, 15 mil, aí no dia seguinte não consegue identificar o problema, onde que está, vai perder tempo procurando esse problema porque não foi feito os lançamentos de forma correta. Tudo isso é perca de dinheiro. Né? Tudo isso, a empresa não é impulsionada por conta dessas razões de falta, né, de lançar a documentação no local certo. Sabia também que ao menos 66% das informações guardadas pelas companhias são obsoletas, contribuindo tão somente para aumentar o caos nos arquivos corporativos. Ou seja, documentos desnecessários, né? Tem documentação que não há necessidade de guardar. Mas se a pessoa não tem essa informação, ela vai guardar tudo, né? E aí fica muita coisa ali armazenada que não precisa, que eu posso simplesmente descartar. Ou o funcionário que faz, né, que armazena essa documentação, ele não sabe como armazenar de forma correta, ele não sabe o tempo que essa documentação precisa ser armazenada. Às vezes o documento precisa ser armazenado durante 3 anos e já tem 7 anos que o documento está no arquivo. Precisa ser armazenado 1 ano, já tem 6 anos que está a documentação armazenada no arquivo. Então, aí vai só acumulando lixo dentro do arquivo. Então, a gente precisa começar a descartar esses lixos, né, para que a empresa tenha um arquivo sadio, com informações que realmente a empresa precisa. E dizer que os extravios entre 2 e 5% dos arquivos
são perdidos ou alocados incorretamente todos os dias. E nesse percentual, e se nesse percentual tiver um contrato crítico para sua organização? Olha, 2 a 5% dos arquivos são perdidos ou alocados incorretamente. Ou seja, colocado em locais incorretos. E vai que é um contrato de aluguel, que tem uma cláusula que diz que se você não pagar o IPTU, você vai ser processado pela empresa que alugou o imóvel para você. E aí você diz que não é obrigado a pagar IPTU, mas no contrato diz que você é obrigado a pagar. Então a gente tem que ter noção, a gente precisa ter esse contrato. A noção de que esse contrato precisa ser armazenado de forma correta, porque ele é um documento muito importante. Lá tem cláusulas que podem me beneficiar e tem cláusulas que podem me prejudicar. Então eu tenho que ser guardado de forma correta. Isso é só um exemplo, existem muitos outros documentos que podem causar aí problemas gigantescos para a empresa. E esses documentos têm que ser guardados. Então, eu sempre costumo dizer que a pessoa que vai trabalhar com a parte documental, ela precisa conhecer os documentos, ela precisa buscar conhecimento, ela precisa saber quais os documentos são necessários, quais são os importantes, quais são os documentos de menos importância, o tempo que esse documento vai ser armazenado, ela precisa ter o conhecimento disso daí para ela poder fazer um trabalho aí excelente na parte de gestão de arquivos. Aqui, na melhor das hipóteses, você ficará desprotegido judicialmente e pode ser impedido de cobrar no, co, e pode ser impedido de cobrar do contratante a boa execução dos serviços ajustados, por exemplo. Na pior, pode ter que arcar com indenizações em juízo pela acusação de fatos que não consegue comprovar com o contrato, já que a única via física foi perdida. Arquivar documentos é coisa séria. Então, se eu tenho um contrato e eu perco esse contrato, depois eu vou ter dificuldades. Porque se essa empresa que eu contratei um serviço, se eu estou querendo cobrar um serviço que não está no contrato e essa empresa vai me processar e eu não tenho como provar isso e a empresa tem o contrato, então a gente precisa ter esse contrato para saber o que foi acordado, né? Porque a única via aqui judicialmente que eu tenho como provar é o contrato. Então, existem outros documentos de grande importância também que pode gerar aí percas significativas para a empresa, não só contratos, né, de serviço, contrato de aluguel, entre outros. A gestão de documentos é ainda subestimada pelas empresas, especialmente porque os efeitos da sua eficiência tendem a ser imperceptíveis a olho nu, ainda que silenciosamente sejam futura, corrosivos aos faturamentos da organização. Mas a ausência de um método estruturado para arquivar documentos costuma resultar em um nível de causa organizacional tão elevado que é difícil manter a empresa de portas abertas por muito tempo. Um levantamento sobre causas mortis empresarial feito pelo Sebrae mostrou que a falência dos negócios tem relação direta com a falta de estratégia para arquivar documentos e com isso gerir seu conhecimento dentre os falidos. 46% dos não sabiam o número de clientes. Aqui dentro de uma pesquisa, né, que foi feita com alguns empresários, pequenos empresários, diz que 40% dessas pessoas não sabiam o número de clientes que possuíam. 39% não tinha dados concretos sobre o seu capital de giro. 38% não sabiam o número de concorrentes. 43% não
mas buscava um plano de negócio após sua elaboração. Ou seja, aqui nós vemos, né, tudo isso aqui é arquivo. Tudo isso aqui é arquivo. O número de clientes que eu possuo. Eu preciso ter um arquivo com os clientes que eu tenho. Se eu não tenho um arquivo com os clientes que eu tenho, como que eu vou ter uma interação com esses clientes? Como que eu vou vender para eles? Como que eu vou trazer eles para minha empresa se eu não tenho nenhum documento, eu não sei quem são os meus clientes? Então é muito importante a gente ter esse arquivo, né, muito bem organizado, né, a questão dos clientes. E hoje nós temos aí as plataformas, nós temos os programas que fazem, né, essa coleta de dados aí dos nossos clientes, que nos ajuda muito. Então a gente precisa se adequar a essas novas tecnologias. Perceba que todos os números acima apontam para a mesma conclusão: falta de qualidade na gestão na gestão de dados desidratando a empresa. Bom, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, a falta de qualidade na gestão de dados desidrata a empresa. Então, nós temos que fazer acontecer de forma diferente. Nós temos que trabalhar para que esses dados sejam organizados de forma correta. Bom, aqui eu vou dar uma parada, né? Aqui vai exatamente falar: não é possível gerenciar uma empresa sem dados seguros centralizados disponíveis. Nós vamos dar uma pausa aqui, né? Na próxima aula nós vamos dar continuidade nesse assunto. Quais são as principais dicas para arquivar documentos de forma eficiente? Na próxima aula nós vamos falar sobre essas dicas, né, de como arquivar documentos de forma eficiente. Bom, a aula de hoje, né, nós aprendemos um pouco mais sobre essa gestão de arquivos. Nós aprendemos um pouco mais como deve ser feito, a importância do arquivo para as empresas e a importância também de nós, né, termos um arquivo na nossa casa, um arquivo para organizar nossos documentos, para ficar assim mais fácil para a gente, né, ter acesso a esses documentos caso nós precisamos. Dentro do conteúdo que nós falamos, vocês têm alguma dúvida ou tá tranquilo? Alguma quer falar? Tudo tranquilo. Ok. Se vocês também quiserem dar alguma sugestão, quiserem falar algo sobre o assunto, alguma experiência, pode ficar à vontade, pessoal. Bom, essa é a nossa última aula, né? Nossa aula com vocês na quarta e sexta. Então agora nós vamos ter aula novamente na próxima quarta-feira. Então eu quero desejar a vocês aí um excelente final de semana. Quem não leu a apostila, por favor, ela tá lá tá em anexo à aula 1, lá na nossa sala de aula do CLES. Quem ainda não entrou, eu deixei o link lá hoje para vocês. Entra lá na salinha do CLES para a gente poder estar interagindo lá. Os vídeos das aulas ficam disponível lá. As atividades que eu passo ficam disponível para vocês, né, para vocês terem acesso a qualquer momento. Quero desejar a vocês, então, um excelente final de semana. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço e um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.